uma palavra de paz neste domingo especial de Pentecostes, domingo em que a igreja celebra a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Vamos acompanhar a palavra de Deus hoje no Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 19 ao 23. Você pode tomar sua Bíblia também aí em casa, sua liturgia diária, e acompanhar conosco a liturgia do dia, o Evangelho do dia. João, capítulo 20, versículos 19 ao 23, vamos acompanhar juntos. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes ele: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Àqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra de Deus hoje tem uma mensagem bem especial para nós. É que hoje é o domingo de Pentecostes, é o dia em que a igreja celebra a vinda do Espírito Santo, é o dia em que nós comemoramos como que o nascimento da igreja pelo poder do Espírito Santo. Nós entendemos que a igreja de Cristo é guiada pelo Espírito. A igreja de Cristo é assistida pelo Espírito Santo em toda a sua história. E hoje a igreja celebra o dia de Pentecostes. E nós temos o relato nos Atos dos Apóstolos, inclusive nós lemos na Santa Missa esse relato do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que diz que os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente ouviram um barulho como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Então veio sobre eles como que línguas de fogo e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A palavra de Deus diz que naquele lugar havia muita gente de vários países, de várias nações, e todos compreendiam e ouviam os apóstolos louvar a Deus em sua própria língua. Esse dia, o dia de Pentecostes, fica marcado para nós como o início da missão da igreja, porque também a partir daí é que os apóstolos abrem as portas do cenáculo e Pedro sai e faz aquele primeiro discurso anunciando Jesus Cristo e já começa a reunir multidões. E muitos já se convertem, assumem a fé cristã e passam a fazer parte da igreja de Cristo. O Evangelho nos coloca hoje uma aparição do ressuscitado. Uma aparição do ressuscitado aos discípulos que estavam lá de portas fechadas com medo. E Jesus deseja a paz aos discípulos e sopra sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. É o Espírito Santo, celebrado hoje na igreja, que é a fonte de toda paz, que é a fonte do vigor da igreja para anunciar o Evangelho. O Espírito Santo é a alma da igreja. O Espírito Santo é a força que faz com que essa igreja continue aí 2000 anos vivendo, anunciando, pregando o Evangelho, anunciando Jesus ao mundo e servindo as pessoas. Nesse dia de Pentecostes, a igreja comemora como que o seu aniversário. E nós, como igreja, nós podemos dizer, nós estamos de parabéns. Estamos de parabéns porque hoje é o dia em que a gente comemora o nascimento dessa igreja. Mas nós também devemos olhar para cada um de nós, que somos a igreja, somos guiados pelo Espírito Santo e devemos sempre, olhando para o passado, onde o Espírito Santo veio sobre nós, sobre os apóstolos, sobre os discípulos, e devemos olhar para o futuro. E invocar a Deus pedindo que o Espírito Santo continue vindo sobre nós, que o Espírito Santo continue guiando a sua igreja, que o Espírito Santo continue suscitando profetas, que o Espírito Santo continue renovando as estruturas da nossa igreja que precisa ser renovada. Os nossos bispos, nossos pastores, quando se reuniram em Aparecida para a Assembleia Geral dos Bispos da América Latina e do Caribe, disseram: nós precisamos
de um novo Pentecostes. Está lá no documento de Aparecida. Precisamos de um novo Pentecostes. Precisamos do novo vigor do Espírito que nos motive a sair ao encontro das pessoas e comunicar esse dom maravilhoso que é o dom da fé em Jesus Cristo. Precisamos que se repita todos os dias na nossa igreja aquilo que aconteceu no dia de Pentecostes. Quando nós estamos reunidos, que o Espírito Santo esteja entre nós, que o Espírito Santo se mova em nós, que o Espírito Santo suscite dons e carismas em nós para o bem da igreja, para o anúncio do Evangelho no mundo. É muito grande a missão que temos. Ainda existem muitos lugares onde o Evangelho não chegou, ainda existem muitas comunidades onde o Evangelho não atingiu. E a missão minha e a missão sua, que somos a igreja, movida pelo Espírito, caminhar até lá e anunciar esse Evangelho. A mensagem de hoje do Pentecostes é uma mensagem de missão, é uma mensagem missionária, porque o Espírito Santo não veio para que os discípulos de Jesus Cristo pudessem sentir apenas um prazer momentâneo pela presença de Deus através do seu Espírito. Mas Jesus diz no livro dos Atos dos Apóstolos, logo no início, capítulo 1, diz para os discípulos, vocês receberão o poder do alto, o Espírito Santo que virá sobre vós para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. O Espírito Santo foi dado à igreja para que ela vá anunciar e ser testemunha até os confins da terra. Não é para a gente simplesmente saborear a presença do Espírito Santo, dos seus dons, pessoalmente e intimamente, para o próprio deleite pessoal de cada um. Não. Aliás, diz São Paulo que os carismas, os dons do Espírito Santo, eles nos são dados para o bem de todos, para o bem da igreja. Se você tem um dom especial do Espírito Santo, e todos nós temos, somos movidos pelo Espírito Santo através dos seus dons, nós devemos colocar ao serviço dos outros e devemos cumprir esse mandato de Jesus Cristo que disse que o Espírito Santo viria para que nós fôssemos suas testemunhas. Vamos ser essas testemunhas no mundo, em todos os lugares. O campo de missão é imenso. Você que é católico, você que é cristão, você que acredita nessa igreja, seja também um missionário. Receba esse Espírito Santo, clame, suplique todo dia pela sua igreja, por você, para que você receba a graça, o poder, a força do Espírito Santo na sua vida, na sua família, na sua comunidade, e possa ir adiante levando essa experiência de Pentecostes para o mundo, porque nós precisamos de um novo Pentecostes, como dizem os nossos bispos no documento de Aparecida. Eu gostaria de concluir essa nossa mensagem de hoje com uma súplica especial, uma oração especial da igreja, que nós rezamos, que nós cantamos nesse dia de Pentecostes, na liturgia da missa, que é uma súplica ao Espírito Santo, a sequência de Pentecostes, onde nós clamamos e proclamamos que sem o Espírito, sem o poder e a força do Espírito, nós não somos nada e nada há de bom em nós. Na liturgia de hoje, a igreja nos convida a aclamar o Espírito Santo e a clamar para a nossa vida e para a nossa igreja. E com essa oração, nós clamamos também o Espírito Santo. Peço que você também que está em casa, reze comigo, clame comigo, nessa hora, através desta pequena oração, simples oração, mas muito bonita, oração da igreja. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja, que espera e deseja vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amém. Essa é a oração que toda a igreja faz hoje, suplicando a presença do Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha sobre nós, venha sobre a nossa igreja, venha sobre mim
e venha sobre você. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.